Hoje nós vamos falar aí sobre Banco Bradesco, resultados do segundo trimestre de 2024. O banco, né, mostrou aí uma certa recuperação, mas antes da gente partir para o nosso conteúdo, vou convidando você a curtir, comentar e compartilhar esse vídeo. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, inscreva-se. Também, né, quero lembrar você que esse vídeo não se trata de recomendação de compra, venda ou manutenção dos ativos aqui citados. E quero convidar você a conhecer aqui o nosso aplicativo do Análise de Ações, né, onde você vai ter o mercado financeiro na palma da sua mão. Lendo o QR Code, você vai ser direcionado para baixar o aplicativo. Você pode entrar aí na loja de aplicativos do seu celular, digitar Análise de Ações e nós estaremos lá, né, nas primeiras posições. Clica lá, baixa e venha conhecer todas as funcionalidades do nosso aplicativo. Então vamos aqui, né, resultados do segundo trimestre de 2024 do Banco Bradesco. Já temos aqui o desempenho operacional do período, que foi aí de um lucro líquido de 4,7 bilhões de reais. E no primeiro semestre o banco já acumula 8,9 bilhões. Então a gente vê aqui que em relação ao segundo trimestre de 2023, a instituição está crescendo aí em 4,4% os seus resultados. Quando a gente compara com o primeiro trimestre de 2024, né, a gente tem um crescimento de 12%. Quando a gente faz a comparação de 6 meses 24 contra 6 meses 23, a gente tem aqui um aumento no lucro líquido em 1,5%. Quando a gente compara os dois períodos anuais de 6 meses, ainda é uma recuperação um pouco tímida, né? Quando a gente compara aí no ano contra ano, comparando somente os trimestres, a gente já tem algo um pouco mais relevante. E quando a gente compara no trimestre contra trimestre de 2024, né, a gente tem algo aí bem maior, né, na casa de 2 dígitos. Então o banco vem com uma perspectiva legal de recuperação dos seus resultados. É claro que ainda está com um ROI relativamente baixo. Um ROI de 11,4% para uma instituição financeira é baixo. Né? Esse ROI tinha que estar no mínimo acima de 12%. Então é algo ainda que o banco precisa buscar. Falando já aqui sobre a carteira de crédito do Bradesco, a gente tem uma carteira de crédito total de 912 bilhões de reais, um crescimento, né, ano contra ano de 5%. A gente vê que a produção média diária deles, comparando esse trimestre de 24 contra o mesmo período do ano anterior, né, na carteira livre, pessoa física aumentou 39%, pessoa jurídica aumentou 20%. Uma média de crescimento, né, na produção média diária de 23%. Então eles vêm captando bastante crédito, né, gerando bastante crédito aí para os seus clientes. Todas as carteiras deles tiveram recuperação positiva, né, até junho de 2024. Total aí 5%, pessoa física 5,7%, micro e pequenas empresas na casa de 10,2% e as grandes empresas, né, um acréscimo aí de 1,7%. Então, as carteiras deles estão todas aí tendo crescimento. Olhando para a abertura de carteira de crédito, vamos olhar aqui primeiro para pessoas físicas, a gente vê praticamente quase todas, né, as segmentações positivas. A única que teve uma redução foi o cartão de crédito, com uma redução de 3,7%, e todas as demais positivas, com destaque aqui para o crédito rural, com um acréscimo de 40,4% no ano contra ano. Olhando aqui para a carteira de pessoa jurídica, quando a gente olha para as médias e pequenas empresas, a gente vê um acréscimo de 10,2% no ano contra ano. A parte de GE aqui, crescimento de 1,7%, bem mais tímido ali, né? E o capital de giro teve uma queda de 2%. O imobiliário cresceu 20,3% e o crédito rural também, crescimento aqui relevante de 32,3%. Então, um destaque especial para a carteira de crédito rural, tanto na pessoa física quanto na pessoa jurídica. Em relação à performance de safras, né, a gente tem aqui uma linha de raciocínio que foi falado pelo CEO da empresa lá na call de resultados, que eles têm essa linha, né, aqui cinza, como uma base de recuperação, que é a média de produção, né, de 2019, referente a novas safras. Hoje, essa média de produção deles, né, está aqui mais ou menos em 65, bem abaixo dessa média lá de trás. Então a gente vê, né, que eles precisam ainda melhorar algumas coisas, e a meta deles é buscar o mesmo nível de produção de novas safras de 2019, né, anterior ao período de 2020 ali. Então, a gente vê que a instituição está convergindo para isso. A gente já viu um aumento aqui, né, de agosto do ano passado para agora, saindo de 61 para 65, um crescimento ainda tímido, mas que está vindo, né, está crescendo ao longo do tempo. Sobre a inadimplência de 90 dias, teve uma queda aqui de junho do ano passado para esse ano de 6,7% para 5,2%. Sendo que esse 6,7% é o pico, né, desde junho de 2019. Sendo que a média deles é aqui na casa de 4%, mais ou menos. Então a gente vê aí que o banco está melhorando seus resultados, está conseguindo melhorar alguns indicadores, inclusive a recuperação de crédito, né, diminuindo o seu PDD. Quando a gente olha para a performance de pessoas jurídicas, né, massificado, a gente vê que eles também estão bem longe aqui da meta lá de 2019, né? Então com a produção diária de 59 aqui, mas lá em 2019 era acima de 95. Então está se recuperando, mas ainda falta bastante aí. Quando a gente olha aqui para a inadimplência chegou a 7,2% como pico, né, desde 2019, e a gente tem agora, né, uma inadimplência de 90 dias nas pessoas jurídicas de 5,4%. Então a gente vê uma melhora significativa, principalmente nessa questão da recuperação de crédito. Quando a gente olha para as alavancas, né, que eles estão utilizando para acelerar as receitas da instituição,
a gente vê que eles estão crescendo aí a oferta no volume de crédito, né, que aumentou aqui saindo da base 100 em 23 para 127, e créditos pré-aprovados também de uma base 100 lá em 23 para 120 agora, aonde eles tiveram aí 34 bilhões de reais, né, em créditos liberados no segundo trimestre de 2024 por canais digitais. E isso é interessante por quê? Porque os créditos por canais digitais, eles têm um custo mais alto para a pessoa que está pegando aquele empréstimo, né, onde chega a taxas de até 5% ao mês. Então, para eles é positivo que o camarada pegue crédito pelos canais digitais, pelo custo desse crédito ser maior para quem está tomando o crédito, e isso dê uma melhor margem com o cliente para a instituição financeira. A evolução na taxa de aprovação cresceu, né, 25,7 pontos percentuais, ainda é menor que a aprovação de 2019, mas eles estão buscando e está quase chegando lá, está, né, 16% menor do que aquele período. Então a gente vê que até a aprovação deles, né, tem melhorado e está vindo que uma nova safra de clientes, né, uma nova safra de crédito com uma melhor qualidade. Então pode-se dizer que a carteira de crédito deles hoje está sendo estruturada de uma forma muito mais interessante do que lá em 2019. Lá em 2019 eles tinham uma carteira de crédito maior, só que a carteira de crédito deles tinha uma qualidade menor. Hoje eles estão buscando o mesmo patamar de carteira de crédito lá em 2019, de novas safras, porém essas novas safras estão vindo com uma qualidade de crédito muito melhor para a instituição financeira, né? Então trazendo aí uma maior solidez e segurança para a carteira de crédito e para a operação da instituição. Aí totalizando os créditos liberados por canais digitais mais os créditos liberados nas agências físicas, totalizou aí 84 bilhões de reais no segundo trimestre de 2024. Né? Então, eles estão tendo uma captação muito boa. A margem financeira com os clientes teve aqui uma queda de 5,9% no ano contra ano, totalizando aí 15,6 bilhões de reais. Sobre indicadores de crédito, a inadimplência vem caindo, chegou aqui pessoas físicas em 5,2%, pequenas e médias empresas em 5,4%, e grandes empresas, né, tá aqui em 0,2%. E o total da carteira em 4,3%. Então, vem melhorando os índices de inadimplência acima de 90 dias. O índice de cobertura também está no patamar interessante. Então, melhoria aí nesses indicadores é muito importante. Descendo aqui, a gente tem a despesa com PDD, que é algo que vinha machucando muita instituição, vinha enxergando algo sempre perto aqui dos 10 bilhões, 9 bilhões, né, andando perto da casa dos 2 dígitos de PDD. Então, isso não é interessante. No primeiro TRI deu uma diminuída bem legal para 7,8 bilhões de reais e está continuando, né, diminuindo agora no segundo TRI para 7,3. Foi uma queda um pouco mais tímida, mas isso melhora, né, aí o resultado da instituição. O PDD anualizado da carteira está girando em 3,2%. E no ano contra ano, né, comparando com 23, a gente teve uma queda de 29,3% no PDD, né, saindo lá de 10,3 bilhões para 7,3 bilhões. Então, a instituição vem melhorando muito a sua recuperação de crédito, né? Tanto que eles falam que melhora da qualidade das safras, que eu já citei para vocês, redução das despesas em todos os períodos corporativos, eficiência na cobrança e a redução significativa no custo de crédito, PDD da carteira. Então, eles estão conseguindo fazer uma recuperação de crédito e conseguindo clientes com uma melhora significativa na qualidade desses clientes. Receita de prestação de serviço, não tem nem o que falar, atingiu aqui 9,3 bilhões de reais, um acréscimo de 6,4% no ano contra ano, né? Tendo crescimento aí praticamente em todos os segmentos. A única coisa que caiu foi a conta corrente, que caiu 4,1%, mas operações de crédito subiu 2 dígitos, quase 30%, né? A administração de fundos também cresceu 2 dígitos, mercado de capitais e assessoria financeira cresceu quase 100% aqui, né? Então assim, e consórcios 21,5%, a gente vê uma melhora bem interessante e significativa. Depois a gente tem as despesas operacionais, que teve aqui um custo de 14,5 bi, com um aumento de 7,6% no semestre e 10,6% no ano contra ano, comparando trimestre contra trimestre. Pessoal mais administrativo teve um acréscimo, né, de 5,5% no ano contra ano, um pouco acima da inflação ali, e o total no semestre, né, incluindo a Elopar e a Cielo, um acréscimo de 6,2%. Seguros, que vem aí salvando há algum tempo a instituição, quase metade do lucro líquido do banco foi advindo dos seguros, né, que teve um lucro líquido aqui de 2,2 bilhões de reais, com um ROI, né, de 22,1%. Se o Bradesco tivesse com esse ROI total aqui, né, seria a instituição financeira. Mas, né, tá longe disso aqui, com 11,4%, precisando melhorar um pouquinho mais aí, tá com um ROI bem apertado em relação à nossa taxa de juros, por exemplo, então tem bastante a melhorar. Só que mesmo assim, né, com 2,2 bilhões de lucro líquido e um ROI de 22,1%, quando a gente compara trimestre contra trimestre, né, 23 contra 24, a gente tem aqui um decréscimo de 7,4%, né, no resultado da instituição no ano contra ano. A receita, né, de prêmios, contribuições de previdência, receita e capitalização foi de 30,2 bilhões de reais. As provisões técnicas estão em 382 bi. O resultado da operação foi de 4,6 bilhões, um acréscimo aí no trimestre contra trimestre de 2024 em 16% e uma queda anual de 4,1%. Sobre Basileia e dividendos, a instituição está com a Basileia de 12,6%, tranquilo, 12,6% dá inclusive uma folga para eles.
caiu aqui 0,3 pontos percentuais, mas de boas. Dividendos, né, no primeiro semestre de 2024 já foram aí pagos 5,3 bilhões de dividendos e juros sobre capital próprio. Em 2023 foi pago 11 bi, né, e agora com esse acréscimo no resultado da instituição e a diminuição do PDD, é muito possível que a gente veja aqui, né, uma distribuição na casa de 12 a 13 bilhões de dividendos do Bradesco para 2024. Essa é a minha visão, é o que eu acredito de acordo com a que a instituição vem mostrando. A gente tem que ficar atento que essa é a minha visão, né? Pode acontecer algo aí na economia que mude isso. Mas a princípio, né, pode se esperar entre 12 e 13 bilhões de dividendos do Bradesco em 2024. Tá? Guidance, né? Isso aqui é bem importante a gente visualizar. Por quê? Porque o banco ele fez uma projeção de quanto que ele esperava, né, ter de resultado para esse ano. E a gente vê, né, que o guidance deles estão bem fora daquilo que eles planejaram. A carteira de crédito está abaixo, né, do proposto, 5%, variação entre 7% e 11%. A margem financeira, eles esperavam algo entre 3% e 7%, está negativo em 7,5%. O PDD, eles esperavam aqui algo em 35 a 39 bi, né, está em 15 bilhões aqui. Se a gente fizer vezes 2, né, que se ele repetir esses 15,1 bilhões de PDD no segundo semestre, né, que é no terceiro e quarto trimestre de 2024, ele vai fechar ali com 30,2 bilhões e estaria abaixo da previsão deles aqui. É claro que terceiro e quarto trimestre acaba tendo, né, um resultado mais alavancado do banco e, consequentemente, pode ser que um PDD um pouco mais elevado. Mas é bem capaz deles fechar o PDD dentro do previsto. E isso aqui já é interessante, que era algo que estava machucando muito o resultado do Bradesco. As receitas, entre 2% e 6%, né, da prestação de serviços, está em 3,9%. Está dentro do proposto deles aqui. As despesas operacionais era de 5% a 9%, já está em 7,6%. Se eles mantiverem aí o ritmo, vai fechar dentro do proposto. E o resultado das operações de seguro era entre 4% e 8%, está em 1,5%, bem abaixo da previsão deles. Né? Mas é normal porque essa parte de seguros realmente está dando aí uma diminuída de forma geral. Então, a gente tem aqui o resultado do Bradesco bem forte, né? Recuperando aí alguma coisa em relação ao ano anterior, mas é claro que ainda está bem longe, né, do resultado que ele tinha lá em 2019 e que passou a sofrer a partir de 2020 ali, principalmente com casos americanas, entre outros casos aí que a gente teve, né, de empresas renegociando ou entrando em recuperação judicial. Isso é normal, mas o banco está conseguindo se reestruturar bem. O CEO aí, né, o novo CEO da instituição está fazendo um belo serviço. É acompanhar. Eu tenho uma perspectiva muito boa para o Bradesco. Eu acredito que o banco nos próximos 3, 4 anos, se mantiver o ritmo, vai se tornar o banco que era, inclusive, né, se aproximar de outras instituições financeiras. Mas no vídeo de hoje foi isso. Vou pedindo para você curtir, comentar e compartilhar esse vídeo. Se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se e a gente se vê aí, né, no próximo vídeo. Tchau, tchau.